Ao longo desta sequência de vídeos, iremos explorar como cada uma das 10 competências gerais descritas na BNCC podem ser aplicadas na escola. Mas antes de discutirmos cada uma delas, se faz necessário discutir um pouco do que é, afinal, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC nada mais é do que um guia para a educação básica e tem como objetivo garantir uma educação de qualidade para todos. Foi elaborada então por especialistas de diversas áreas, a fim de suprir as necessidades dos estudantes de hoje, para então tentar garantir que todos tenham acesso à aprendizagem e possam assim desenvolver suas habilidades. Assim, descreveu-se as 10 competências gerais. Nós sabemos que a BNCC sozinha não consegue transformar todas as desigualdades, mas consideramos um passo muito importante, tendo importância e influência nos currículos, consequentemente na formação dos professores, na produção de material didático e também nas avaliações. Contudo, a BNCC dedica-se a alcançar um nível de igualdade ou equidade na educação. As competências gerais são desenvolvidas ao longo da educação básica. Desde os primeiros anos, são aplicadas para movimentar e desenvolver os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores para resolver principalmente os desafios da vida cotidiana. Afinal, como aplicar a primeira competência descrita na BNCC? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para uma construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como sugestão de aplicação para essa primeira competência, nós sugerimos um projeto, Conhecendo Nossa Comunidade, que tem como objetivo explorar e valorizar os conhecimentos construídos na comunidade, onde serão incentivados a investigação e a compreensão da história, geografia, cultura e tecnologia para desenvolver uma consciência crítica. Nesse projeto estão envolvidas algumas disciplinas, como a História, que promove o estudo na comunidade desde a fundação até o desenvolvimento ao longo do tempo, até eventos que demonstram a sua própria identidade. A Geografia, que implementa a análise da geografia local, como o relevo, o clima, os recursos naturais, assim como a sua influência na comunidade. A língua portuguesa pode trabalhar com produção de diferentes textos sobre a história e a cultura da comunidade, bem como debates sobre questões sociais atuais. A tecnologia pode aplicar pesquisas e o uso de tecnologias para coletar informações sobre a própria comunidade, criar apresentações e orientar o acesso a recursos online. A educação artística pode trabalhar as expressões artísticas através de pinturas, desenhos ou esculturas sobre a cultura da comunidade. Propomos também algumas atividades, como entrevista com as pessoas mais antigas da comunidade e assim entender sobre a história local. O mapeamento da comunidade, ao identificar locais de interesse como pontos históricos e até mesmo os recursos naturais. A pesquisa de campo com visitas a locais históricos como museus, igrejas e construções históricas. A produção de documentários sobre diferentes características da comunidade, incluindo a sua história, cultura e os desafios atuais. E por fim, uma exposição cultural com a apresentação das descobertas sobre a comunidade. Espera-se nesse projeto, então, que os alunos tenham desenvolvido e aprendido os conceitos das disciplinas envolvidas, incluindo as habilidades de pesquisa, trabalho em equipe e também a comunicação. Para a aplicação da segunda competência geral descrita na BNCC, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Propomos o projeto Explorando o Ecossistema Local, com o objetivo de exercitar a curiosidade através de atividades e estimular a pesquisa e a observação, assim como realizar análises críticas e propor soluções tanto criativas como tecnológicas para questões ambientais na comunidade.
Neste projeto, então, estariam envolvidas algumas disciplinas, as ciências, que incentivam o estudo dos componentes bióticos e abióticos do ecossistema local, assim como as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. A matemática, com a coleta e análise dos dados ambientais, cálculos dos índices e medidas relacionadas à saúde do ecossistema, assim como a modelagem matemática de fenômenos naturais. A tecnologia pode implementar a utilização de algumas tecnologias de mapeamento para coletar dados, assim como o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o monitoramento ambiental. A geografia pode entrar com o estudo da distribuição espacial dos elementos do ecossistema, a análise dos impactos dos humanos sobre o meio ambiente, focando na identificação e proposta de soluções para os problemas ambientais locais. A educação física, com atividades ao ar livre, observação, análise da biodiversidade local, focada na promoção da consciência corporal e valorização da atividade ao ar livre. Propomos para essas disciplinas neste projeto algumas atividades, como o mapeamento do ecossistema, o levantamento de componentes bióticos e abióticos do ecossistema, a flora, a fauna, os recursos hídricos e também o uso do solo. A coleta e análise de dados, a coleta de amostras de água, de solo e também do ar e consequente análise para descrever a qualidade ambiental, a qualidade daquele ambiente. A identificação de problemas ambientais, como poluição, desmatamento, degradação de habitats e subsequente análise das causas e também das consequências. Outra atividade importante é a proposta de soluções. Com as análises realizadas, os alunos podem identificar, discutir e até mesmo apresentar possíveis soluções para os problemas ambientais, como a criação de campanhas de conscientização e até mesmo planejar projetos de recuperação ambiental. E, por fim, a apresentação dos resultados dos projetos e soluções para a comunidade escolar em uma feira de ciências, focada na importância da conservação local. Espera-se, neste projeto, que os alunos desenvolvam habilidades de investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade e também a compreensão mais profunda sobre o ecossistema local. Na terceira competência descrita na BNCC, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Para a aplicação desta competência, propomos um projeto, uma feira cultural, onde os alunos têm a oportunidade de uma imersão às diversas expressões culturais. Para a implementação desse projeto, propomos algumas atividades, que no decorrer da feira, os alunos são incentivados a pesquisar e explorar as culturas de vários países, as suas tradições, as músicas, as danças, as roupas típicas, a culinária, entre outras características. E em grupo, os alunos serão responsáveis por representar um determinado país. Os alunos podem, então, escolher a forma de representar ou apresentar a cultura através de danças, apresentações musicais, exposições de arte, a culinária ou até mesmo um teatro. É implementada uma oficina de produção artística para criar suas obras de arte característica daquela cultura que foi estudada, com atividades como pintura, desenho, escultura, colagem e até mesmo artesanato. Os alunos são os protagonistas, eles apresentam e compartilham seus conhecimentos com os participantes e também com os visitantes da feira. Espera-se que, com esse projeto, os alunos desenvolvam habilidades importantes, envolvendo o respeito à diversidade cultural, a pesquisa, a comunicação, o trabalho em equipe e a criatividade. Quarta competência geral descrita na BNCC: utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos da linguagem artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diversos contextos, e assim produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Para o desenvolvimento da quarta competência descrita na BNCC, propomos o projeto Jornal Escolar,
com a criação e produção de um jornal, onde os alunos poderão compartilhar ideias, informações e as suas experiências. Pode-se abordar vários temas, desde eventos até questões sociais. Nesse projeto temos algumas disciplinas envolvidas, como a língua portuguesa, com a produção de texto escrito para o jornal, como notícias, entrevistas, crônicas, entre outros. A educação artística, com a criação de ilustrações, fotografias e o próprio layout do jornal, tornando-o visualmente mais atrativo. A matemática, com a análise e interpretação dos dados estatísticos e gráficos informativos. As ciências, com o desenvolvimento de pesquisa e elaboração de matérias relacionadas a temas científicos. A história e a geografia, com a criação de situações de investigação e produção de conteúdo histórico, geográfico e cultural. As atividades que propomos para essa competência: a seleção de uma equipe editorial. Alunos de diferentes salas, professores, orientadores, serão responsáveis pela definição de pautas e temas para as reportagens. A realização de entrevistas com aluno, professor ou até mesmo os funcionários da escola, para a obtenção de diferentes perspectivas e experiências. A pesquisa e coleta de informações sobre eventos escolares, projetos educacionais, atividades extracurriculares e também questões sociais. A produção de textos escritos, ilustrações, fotografias, gráficos para compor o jornal. A revisão e edição do conteúdo, garantindo a qualidade e a precisão das informações. A montagem do jornal com recursos digitais para criar um layout atrativo e profissional. E por fim, a distribuição dentro da escola, bem como em eventos comunitários ou até mesmo online. Pretende-se com esse projeto proporcionar uma experiência prática, onde aplica-se diferentes linguagens e conhecimentos reais, permitindo-lhes expressar suas ideias e compartilhar informações.